A façanha de Lula de contar 3 mentiras diferentes em uma única frase, a declaração que expôs a incompetência do atual governo na educação e a fala mais sincera de Lula em 2024. Tudo isso aconteceu em um dia só e tudo isso você verá no vídeo de hoje. Vem comigo. Nessa terça-feira, Lula esteve mais uma vez no Rio de Janeiro. Eu digo mais uma vez porque só nos últimos 2 meses ele já havia cumprido 7 agendas de compromissos no estado. Há quem diga que isso é sinal de que ele está trabalhando, e na verdade é, só que sinal de que está trabalhando duro para tentar construir popularidade. Enfim, nessa terça, Lula participou da cerimônia de inauguração do Empatec. Mas antes de mostrar aqui alguns pontos do discurso de Lula, eu preciso mostrar uma fala de Camilo Santana, o ministro da Educação. Preste atenção. O presidente Lula, talvez, eu vou voltar aqui, presidente, quinta-feira, para a gente lançar aqui o programa Pé de Meia, com a poupança do ensino médio. Só um presidente como o presidente Lula, sensível, é capaz de criar um programa tão ousado como esse. E vocês podem até me perguntar, por que, ministro? Ok, então, por que, ministro? Porque Lula quer criar no público jovem agora o mesmo tipo de ilusão de dependência financeira do governo que ele já criou em outras faixas com programas como o Bolsa Família? E essa ilusão é justamente a base das políticas petistas? Sim, eu sei, Camilo Santana não disse isso, porque essa é a parte que eles não contam. A narrativa usada é de que o Pé de Meia é um programa criado para combater a evasão escolar, uma justificativa que é bem incoerente quando consideramos que o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares apresentou até o final do ano de 2022 uma redução de quase 80% na evasão e no abandono escolar, segundo os dados levantados pelo MEC. Só que, mesmo com esses resultados, Lula encerrou o programa. Por quê? Porque era um programa do governo Bolsonaro. Então, para Lula, não importa o resultado que o programa obteve, o que importa é que era do governo Bolsonaro e, por isso, precisa ser encerrado. Agora, já que eu falei no Camilo Santana, eu vou partir agora para o discurso de Lula, começando justamente pelo que ele falou sobre o Camilo. Veja só. Então eu disse para o Camilo, e é importante vocês saberem por que o Camilo é meu ministro da Educação. O Camilo é meu ministro da Educação porque ele foi governador do estado do Ceará. E o Ceará é o estado que tem a melhor qualidade de educação do ensino fundamental desse país em todas as provas feitas. E por isso eu trouxe ele para cá. Tá, Camilo Santana foi governador do Ceará e é por conta da qualidade da educação no Ceará que Lula escolheu o Camilo para ser o ministro da Educação. Pois bem, eu não sei se você está lembrado, mas eu mostrei em um vídeo, alguns meses atrás, do discurso de Lula na Conferência Nacional de Educação, em que ele falou sobre um teste que nós, cidadãos, deveríamos fazer para saber qual é a verdadeira qualidade daquilo que é feito por um governo. E eu queria dizer para vocês uma coisa. A gente pode fazer um teste. Vale para o PT e vale para os outros partidos políticos. Não é só para os outros, não. Quando vocês chegarem numa cidade e vocês quiserem saber como é que está a qualidade da educação, pergunte para o prefeito ou para o vereador se a educação é boa. Se ele falar que a educação na cidade dele é maravilhosa, pergunte se o filho dele estuda na escola pública. Então, o Camilo Santana foi governador do Ceará por 8 anos. E ele foi perguntado justamente sobre isso quando participou do Roda Viva. O senhor tem 2 filhos em idade escolar. Eles estudam em escola pública ou eles estudam em escola particular? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Porque eu tenho condições de pagar. Eu até poderia comentar sobre isso, mas eu não preciso, porque o próprio Lula falou sobre essa hipocrisia lá naquele discurso na Conferência Nacional de Educação. Então é boa para os outros. Para ele não. E se ela é boa, tem que ser boa para ele. Esse é um parâmetro para a gente medir a qualidade das coisas nesse país. Mas não se iluda, pois Camilo é apenas um dos aprendizes em hipocrisia. O grande mestre é Lula. Um exemplo disso, o SUS é maravilhoso nas palavras de Lula. Só que em setembro do ano passado, onde é que ele fez a cirurgia no quadril? No Sírio-Libanês, um dos melhores e mais caros hospitais particulares do país. Bom, nas palavras do próprio Lula, se o SUS é bom, ele tem que ser bom para ele também, não é mesmo? Agora, por incrível que pareça, essa ainda não foi a melhor parte do discurso de Lula nessa terça-feira. A melhor parte vem agora. Lula conseguiu a façanha de, em uma única frase, contar 3 mentiras diferentes. Preste atenção. Não é motivo de orgulho a gente saber que a Argentina, em 1918, já tinha feito a sua primeira reforma universitária e que o Brasil não tinha a sua primeira universidade?
Vocês jovens têm que saber, o Brasil não foi apenas o último país a mulher conquistar o direito de voto, o último país a libertar os escravos, o último país a abolir a independência. O nosso país foi o último país a ter uma universidade. Só foi criada em 1920. Peraí, vamos voltar e vamos por partes. Vocês jovens têm que saber, o Brasil não foi apenas o último país a mulher conquistar o direito de voto. Aí já está a primeira mentira. O direito ao voto feminino no Brasil foi reconhecido por lei em 1932, sendo ainda facultativo, e a partir de 1965 passou a ser obrigatório. Só que em alguns outros países, as mulheres só tiveram esse direito bem mais tarde, como foi o caso da Suíça, onde o direito ao voto feminino veio somente em 1971. Também foi o caso do Kuwait, onde as mulheres votaram pela primeira vez somente em 2006. E também a Arábia Saudita, onde isso só foi acontecer em 2015. Portanto, o Brasil definitivamente não foi o último país a garantir o direito de voto às mulheres. Ok, vamos para a próxima. O último país a libertar os escravos. Aqui está a segunda mentira. A escravidão foi abolida no Brasil no ano de 1888, por decisão da princesa Isabel, sancionada pelo Senado. Depois do Brasil, em 1890, a Tunísia declarou a escravidão ilegal. Em 1894, a Gâmbia, que ainda era colônia, teve a escravidão abolida pelos britânicos. Em 1897, Madagascar, uma ilha anexada à França, teve o fim da escravidão com o decreto do governo francês. Em 1906, a China decretou o fim da escravidão no país. Em 1928, foi a vez da Serra Leoa e em 1936, a Nigéria, ambas colônias britânicas. Em 1942, foi a Etiópia com a retirada de tropas italianas. Em 1945, a Alemanha nazista, com a derrota na Segunda Guerra Mundial. Em 1956, foi a vez do Marrocos, com o fim do protetorado espanhol. Em 1962, na Arábia Saudita, quando o rei Saúde declarou a escravidão ilegal. Em 1981, a Mauritânia. Só que esse é um caso um pouco mais delicado que eu vou deixar para outro momento. Enfim, o fato é que o Brasil definitivamente também não foi o último país a abolir a escravidão. Agora vamos adiante. O último país a abolir a independência. Aí eu não tenho nem o que comentar, porque isso não faz o menor sentido. Abolir a independência. O que significa isso? Bom, vamos adiante. O nosso país foi o último país a ter uma universidade. Só foi criada em 1920. Aqui está a terceira mentira. E para sermos mais objetivos, eu vou citar apenas 3 exemplos. Angola só foi ter a sua primeira universidade em 1962, Moçambique também somente em 1962 e Papua Nova Guiné, a primeira universidade só foi fundada em 1965. Portanto, considerando que no Brasil foi em 1920, o Brasil definitivamente não foi o último país a ter uma universidade. Agora eu fico aqui pensando, por que mentir sobre isso? O que ele ganha com essas narrativas especificamente, se isso não tem absolutamente nada a ver com o seu governo, ou até mesmo com os seus mandatos anteriores? É pura e simplesmente pelo hábito de mentir? Bom, eu preciso reconhecer que, pelo menos nesse mesmo discurso, ele foi muito sincero. Porque o momento que nós estamos vivendo é um momento delicado na história do Brasil. Eu tenho 78 anos e não conheci nenhum momento de negacionismo, de mentira, de ódio, de fake news como a gente vive hoje. Olha, nisso ele tem toda a razão. Mentira sobre o Brasil ter sido o último país a ter universidade, a abolir a escravidão e a garantir o direito de voto feminino, como aconteceu nesse mesmo discurso. Negacionismo sobre a existência da igualdade salarial entre homens e mulheres em lei desde 1943, e isso servindo como base para a mentira de que só em 2023 é que foi criada uma lei para garantir essa igualdade. Mentira sobre as casas do programa Casa Verde e Amarela serem pintadas todas de verde e amarelo. Mentira sobre as taxas de juros para aquisição de máquinas agrícolas. Mentira sobre os móveis do Palácio da Alvorada terem sumido. Mentira sobre ter acabado com a fome no Brasil, usando como base o mapa da fome da ONU. Mentira sobre a ONU ter criado o Estado de Israel. Enfim, as mentiras são muitas. Só que todas essas foram contadas pelo próprio Lula desde que assumiu a presidência em 2023. De fato, estamos vivendo em uma era de mentiras como nunca antes visto nesse país. Mas o maior exemplo disso é o senhor, seu Lula. Se você ainda não conhece o ChatGPT, você não faz ideia das coisas inimagináveis que essa tecnologia é capaz de fazer hoje. Em questão de segundos, ele pode entregar a você uma pesquisa detalhada a respeito de qualquer assunto, ou até mesmo um artigo completo, inclusive com citações reais. Ele pode criar para você uma rotina de exercícios de acordo com os parâmetros definidos por você, como sua condição física, tempo disponível e materiais disponíveis. Ele pode montar para você um cardápio variado de alimentação saudável e, inclusive, pode entregar a você as receitas para cada um
um dos pratos sugeridos. Ele pode também, mesmo que você não entenda nada de programação, entregar para você o código de programação para um software que faça exatamente aquilo que você precisa, seja para o seu trabalho ou até mesmo um jogo para o seu filho ou qualquer outra coisa. Ele pode analisar dados, criar relatórios, ajudar você a estudar, ajudar a encontrar soluções ou até mesmo preparar você para uma apresentação ou entrevista de emprego. Eu, apesar de já ter utilizado algumas vezes o ChatGPT, fui aprender a explorar melhor esses recursos quando eu fiz um curso justamente sobre inteligência artificial e ChatGPT. No meu caso, houve uma enorme economia de tempo com a aplicação daquilo que eu aprendi. E eu acredito que você, independente de qual seja o seu trabalho, conseguirá alcançar no mínimo esse resultado também. O resto que vier é lucro. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo 2 links. O primeiro deles é da página de vendas do curso, onde você verá um vídeo de apresentação e tudo mais. Só que nesse primeiro link você conseguirá comprar pelo preço de R$ 147, que já é um preço promocional. Só que no segundo link que eu vou deixar aqui, você vai direto para a página de compra do curso. Só que com um desconto de 25%, além do preço que já era promocional, que foi o que eu consegui diretamente com os produtores do curso, para quem é espectador dos vídeos aqui do canal. Se você acompanha o meu conteúdo já há algum tempo, você sabe muito bem que eu jamais indicaria algo que eu mesmo não pudesse dar uma garantia. No caso desse curso, você tem um prazo de 7 dias para solicitar reembolso, caso você, tendo acesso às aulas, entenda que não era aquilo que você esperava, e eu ainda deixo aqui junto, logo abaixo dos links, o endereço de e-mail para que você entre em contato comigo, caso haja qualquer tipo de problema com essa solicitação de reembolso. Os links estarão aqui embaixo. A inteligência artificial hoje é uma realidade e agora a decisão é sua. Você vai nadar contra a correnteza ou vai aprender a tirar o melhor proveito dela? No canto da sua tela aparecerão agora recomendações de outros vídeos aqui do canal para que você os assista, caso ainda não tenha feito. Se você gostou desse conteúdo e quer receber os novos vídeos aqui do canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Essa é a única forma de garantir que o YouTube entregará a você esses novos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.